A partir de agora, trago uma história que você talvez nem consiga acreditar. É um relato de dor, sobrevivência e superação. Seu Luiz é o único sobrevivente entre os 23 filhos de sua mãe. Prepare-se para ouvir algo que vai te emocionar e te fazer refletir sobre a força do ser humano. Fica no vídeo até o final. Estamos hoje aqui para trazer para vocês a história de um homem ao qual nasceu no meio de uma família carente aqui no sertão de Pernambuco, e a sua mãe teve 23 filhos. Exatamente isso que você ouviu. 23 filhos. Somente esse homem escapou e hoje ele está aqui para contar toda a sua história, como tudo isso aconteceu. Gente, posso dizer que foi o quê? Um privilégio para ele, né? Porque no meio de 23 filhos, somente um escapar para contar a história é coisa que nem todos suportariam passar por isso. Mas nós estamos hoje aqui para contar a história de seu Luiz, o único sobrevivente no meio de 23 filhos ao qual nasceu dessa família. Nesse vídeo vamos junto relembrar o passado e entender como ele encontrou forças, né, para continuar, né, na sua trajetória, aonde somente ele escapou. Tá certo? Bom, gente, vou pedir pro câmera chegar mais próximo aqui. Estamos aqui com seu Luiz. Seu Luiz é esse jovem senhor aqui, ao qual, né, realmente hoje vai trazer essa história para nós, aonde somente ele sobreviveu e hoje está contando aqui a história para nós, entendeu? Seu Luiz, estamos aqui na casa onde o senhor cresceu, seus irmãos. Como é voltar a essa casa? Edmar, é o seguinte, eu sempre venho aqui, mas não gosto de vir aqui, porque eu lembro muito da minha mãe, entendeu? E do meu pai. A gente morou ali, onde eu mostrei para você, era uma casinha de taipa, entendeu? Passei muita fome, muita dificuldade ali, entendeu? Mas meu pai foi se equilibrando um pouco, e até que ele fez essa casinha aqui, né? Ele fez essa casinha aqui, e aqui eu acabei de me criar aqui, nessa casa, entendeu? Mas, Edmar, aqui foi um grande sofrimento que eu passei na minha juventude, porque passei muita fome, passei muita sede, que para buscar água aqui, buscar com 3 quilômetros, né? Um jeguinho. E aqui foi onde entra a casa velha aqui de Taipa ali, e essa aqui foi onde nasceu os 23 filhos, né? Então, desses 23 filhos, teve 2 barrigas gêmeas, né? Para sair, completar os 23, né? Mas era assim, nascia, passava 2, 3 meses e morria. Aí quando era no outro ano já aparecia outro. E eu sei, nesse caso aí, chegou a se criar um. Chegou a se criar um, que era o mais velho que eu, né? Se criou... Você lembra o nome dele? Era José. José. Aí ele chegou a até casar, casou, teve 2 filhos, um casal, né? E era ali que ele morava. Aí é o seguinte, ele pegou um peso muito grande, que era até para ele construir a casa dele. No caso, esse José era o único também que estava sobrevivendo junto com você. Era, exatamente. Então na época que ele morreu, eu estava com 10 anos de idade. Aí ele chegou a fazer a casa dele, mas ele pegou um peso muito pesado que ele estourou uma veia por dentro dele.
Só que o meu pai não tinha muitas condições, nem tem hoje a medicina que... Nem tinha nesse tempo a medicina que existe hoje, médico como existe hoje. E meu pai acabou tudo quanto tinha para ver se salvava a vida dele, mas não teve como salvar a vida dele. Entendeu? Muito bem. Seu Luiz, e vou convidar o senhor para a gente entrar aqui na casa, na varanda, como é conhecido, né? Vamos entrar aqui na varanda. Bom, gente, vamos conhecer aqui, né? A casa, os cômodos, né? Onde seu Luiz morou aqui a sua infância, ao lado, né? De seus irmãos e ao lado do seu pai, da sua mãe. Seu Luiz, qual é a sensação que o senhor sente em voltar a entrar aqui na sala, na varanda, aonde sua mãe, né, realmente aqui, sua mãe cuidou de você, alimentou você. O que essa sala aqui, essa varanda aqui, traz de recordação para você? Rapaz, o que traz a recordação aqui, essa varanda aqui, porque quando minha mãe adoeceu, sempre ela vivia mais deitada numa caminha. Já nesse tempo eu já usava caminha. Não era como antigamente que a gente usava cama de madeira, capim, essas coisas, né? Sim. Ela usava aqui, ela dormia aqui. Mas quando ela adoeceu, eu tirei ela para Recife, botei um aparelho, mas ela passou 10 anos viva ainda. Aí queria que ela voltasse de lá, que era para todo mês ela voltar, né? Mas ela pediu para mim que não voltasse com ela mais, não. Ela não queria mais voltar. Aí chegou a acontecer que ela ficou aí. Aí chegou um momento que eu viajei, né? Então o senhor viajou para São Paulo. São Paulo, né? Nesse tempo, nesse caso eu já era casado. Sim. Já era casado. Eu viajei para São Paulo e eu saí da minha casa e vim tomar benção a ela. Nós me lembra, bem aqui. Bem aqui sim, hoje me lembra. Ela deitada, eu disse, mãe, eu vou viajar. Eu vim despedir de mãe, tomar a benção mãe. Aí ela foi, levantou-se o pescoço assim e disse assim, meu filho vai viajar, eu digo, vou para São Paulo. Puxa, meu filho, vá com Deus. E é a última palavra que você está conversando mais é essa. Forte, né? Forte. Eu saí para casa chorando. E fui a viagem. Mas já com aquela angústia por dentro. Porque ela já estava sentindo que não, né? Aí eu fui, quando foi com 3 meses de 15 dias, eu fui dispensado da firma por causa que a firma terminou a obra, né? Aí na hora que eu fui assinar os papéis, um vento veio, carregou os papéis assim, não foi nem vento. Então o cara do escritório falou assim, seu Luiz, tenha cuidado, vai acontecer um negócio com você, porque os papéis voam aqui não tem vento não. Eu digo, não, isso é qualquer besteira. Aí eu assinei os papéis, meu filho estava lá também, aí eu peguei o trem e fui contar ele lá na firma que ele trabalhava, né? Aí cheguei lá, eu sem saber de nada. Quando eu fui chegando, ele disse, pai, tá sabendo que mãe velha morreu? Eu digo, não, mãe velha morreu 2 horas. Mesmo horário que eu estava assinando os papéis. Rapaz, é forte, gente. E, seu Luiz, e mais aqui dentro, tem mais alguma recordação? Esse estorno traz alguma recordação? Traz a recordação, porque nesse tempo não tinha armador de ferro como tem hoje, né? Aí a gente fazia armador assim de madeira. Olha aqui. Entendeu? Olha aqui, mostra aqui. Ó. Isso aqui eram os tornos, né? Era os tornos. De antigamente. Que armava a rede. Entendeu? E, gente, é uma história forte, né? Ao qual o seu Luiz tem trazido aqui pra gente. E, seu Luiz, o senhor não acha que foi uma missão da parte de Deus só o senhor ter escapado dos 23 filhos, só o senhor ter escapado? Edmar, eu sempre, hoje, como eu estou da minha idade que eu estou, eu sempre fico pensando assim, que acho que aí foi um milagre de Deus para mostrar, para deixar eu, para contar alguns passados de antigamente. Seu né? Luiz, aqui,
Nessa casa, o senhor vivenciou momentos difíceis, passou necessidade? Passei muito. Muito. Qual delas? Até nessa casa aqui, sem ser na outra mais velha, passei muita dificuldade de minha mãe, meu pai trabalhava para ver se ganhava um troquinho, comprar alguma coisa, e minha mãe ia buscar água muito longe, entendeu? Muito longe. E ela não podia levar eu. No caso, a dificuldade aqui era grande por água, Por água. E por alimento. No alimento. Aí meu pai tirava a casca de angico, tirava croá, tudo. A casca de angico era para curtir couro de boi, e o croá era para fazer coisa, para vender, para arrumar o pão de cada dia. Certo. Entendeu? Seu Luiz, o senhor poderia mostrar mais algum cômodo aí, a cozinha? E o seguinte, quando minha mãe saía para pegar água, sabe o que ela fazia? Ela pegava eu, amarrava por a perna, para eu não escapar de dentro de casa. Porque ela não podia levar eu, mas ela tinha medo de eu escapar de E dentro também de não queria perder, né, Luiz? Que Não eu, queria. o único que escapou, né? Era o último que escapou. E tinha tempo que tinha aquele menino que não morria logo, ficava mais velho um pouquinho, era muita dificuldade, que eu ia lavar a roupa. Quem ia lavar a roupa dos meninos era eu. A minha mãe não, cuidando das coisas. E eu já, rapaz, entendeu? Eu quem lavava a roupa das crianças aqui. Mas foi morrendo, até que o derradeiro irmão que escapou mais, já morreu depois de casado. Quantos anos mais ou menos ele tinha quando ele morreu? Quando ele morreu, ele estava com seus 30 e poucos anos. Estava com 30 e poucos anos já. Aí ele teve um casal de filhos, né? Aí morreu o menino, ficou só a menina. E a menina nós criamos. Hoje ela é casada, é mãe de família e vai por aí, né? Pronto. Gente, nós vamos lá para a cozinha para mostrar também a cozinha para vocês, que aqui também já está ficando escuro. Bom, gente, estamos chegando aqui, ó. Aqui é a cozinha, ó. Aqui é a cozinha onde seu Luiz vivenciou, né, junto com pode ficar aqui, seu Luiz. Vivenciou aqui a sua infância com a sua mãe. Aqui é a cozinha. Seu Luiz, segundo eu fiquei sabendo, você chegou se alimentar de mucunã, é isso? Mucunã. Mucunã é um pé de pau que nasce na caatinga aí, não é que ninguém planta não, nasce na caatinga. E ela bota uma base bem comprida. E nessas bases mais ou menos tem o quê? Uns 5 caroços. Só que os caroços é meio grande. E é onde ela botava de moer, aí depois botava para enxugar, e depois ela moía, né? Ela moía no moinho e fazia aquela farinhazinha, né? Agora aquela farinha, ou ela fazia daquela farinha da mucunã, ou ela fazia o cuscuz, ou fazia o angu. O angu. Mas era preciso lavar com 9 água. Misericórdia, com 9 águas? Com 9 água. Então no caso amargava demais. Amargava, aí era capaz de matar a pessoa. Entendeu? Era capaz de matar a pessoa. Aí tinha que lavar com 9 águas. Mas era uma experiência muito grande, né, do povo antigo, né? Porque É uma experiência muito grande, povo antigo. Aí, o que eu tenho muita recordação, aqui nessa cozinha, era assim, ela aqui cuidando, e ela mesmo pensando como era que ia repartir aquela pouca comida para bastante gente. Entendeu? Mas sempre Deus ajudava, que o pouco que dava, a gente ia escapando. Entendeu? Muito bem, seu Luiz. E, seu Luiz, vamos só entrar aqui um pouquinho. Gente, nós vamos mostrar aqui os quartos. E eu vou perguntar ao seu Luiz o que traz esses quartos, a memória dele, o que ele lembra. Seu Luiz, e aqui a gente mostrando aqui para o senhor esses quartos. Qual é a lembrança que o senhor tem desses quartos aqui? A lembrança que eu tenho é como o quarto que era o quarto do casal, que ele dormia, mas não dormia com conforto, porque nesse tempo não tinha um conforto que tem hoje, né? É como eu digo, eu dormia numas camas, era feito de madeira, varas, entendeu? Já começou a aparecer uns colchão feitos com capim, entendeu? E nesse tempo, quem tinha uma cama feita de madeira e um colchão de capim, já se considerava uma pessoa bem de vida já. Então, em um quarto aqui, seu pai e sua mãe dormia. Era. E no outro?
No outro quarto era o seguinte, eu tinha vez que dormia no quarto, depois eu tinha vez que eu ia dormir em rede, entendeu? Lá na varanda, dormia em rede. E sempre ela botava mais no quarto aí, botava mais algum depósitozinho, alguma coisa. E quando ela tinha criança, ela botava as crianças para dormir também aí, entendeu? Mas é como diz a história, o que aconteceu, que minha mãe morreu, meu pai morreu, e não ficou mais um filho assim, a não ser eu, para contar a história. Contar a história, né? Só ficou eu, porque parece que foi dado por Deus, para eu ficar, para contar a história, entendeu? Bom, gente, como vocês viram aí, né? O quarto aí, os quartos onde seu Luiz, sua mãe, seu pai, seus irmãos vivenciaram, né? Aí, moraram aqui. E, seu Luiz, eu agradeço a você pela oportunidade de você ter trazido aí essa história triste, cara, mas é uma história de superação, aonde no meio dessa história aí a gente viu que Deus preservou sua vida para você cuidar de sua mãe, né? E muitas vezes a gente fica a se perguntar o porquê que os outros foram e o Luiz ficou, mas tudo tem uma missão, né? Tudo tem um propósito da parte de Deus, né? Tudo tem um propósito dado por Deus, né? Como os outros aparecia doença e morria novo, só o outro irmão meu já morreu com 30 anos, e ainda teve família ainda, morreu um filho aí, e ficou uma filha, criou, que nós acabamos de criar, né? Aí foi uma coisa que foi dada por Deus, como eu já disse, dada por Deus, para dizer assim, não, eu vou deixar ele para ele contar o passado, a vivência dele como foi. Realmente. Entendeu? E é uma história, seu Luiz, muito comovente. Gente, então fica aqui, tá certo, a história de seu Luiz, o único de 23 filhos, né, que o casal teve. Somente ele escapou e está aqui contando a história. Mas no meio disso tudo, a gente sabe que Deus teve um propósito aí dele cuidar da sua mãe, como ele falou aqui, levar até para Recife. Não cuidou mais dela porque ela decidiu ficar em casa e não querer mais ir se cuidar em Recife. Então, gente, meu muito obrigado. Se vocês gostaram dessa história, deixe seu comentário, deixe seu like, tá certo? Compartilhe essa história. E quem da região aqui, se alguém tiver uma história comovente, convido o Edmar Silva aqui para a gente estar contando também a sua história, tá bom? Um forte abraço, que Deus vos abençoe e até um próximo vídeo. Obrigado, Edmar, obrigado de você ter vindo fazer esse vídeo aí, que eu fico até um pouco emocionado, mas é uma obrigação a pessoa contar o que passou. Verdade. Entendeu? Positivo. Mas fazer o quê? Deus quis assim e assim seja. Entendeu? Muito bem. Tchau, gente, até um próximo vídeo.